Olá, meus queridos! Mais uma vez estamos aqui para podermos dar sequência às nossas tarefas que estamos fazendo aqui nesse canal do Ministério OPA. Temos aqui várias atividades e uma delas vamos apresentar agora, vamos dar continuidade apresentando agora, que é o tema, a série de mensagens, o poder da profecia. Temos aí a nossa playlist já pronta, basta você ir lá entrar para poder ver os vídeos anteriores, as mensagens anteriores. E você que não inscreveu no canal, sinalize o sininho, que é muito importante para você receber as notificações, porque temos muitas coisas para apresentar aqui no canal. E não deixe de maneira alguma de deixar o seu like, que ele é muito importante para o crescimento do canal e para a evolução do canal, para a gente poder aí trabalhar, para podermos avançar no reino de Deus. Bom, nós vamos para o segundo capítulo hoje, Terminamos o primeiro capítulo, que é com o tema O Propósito da Profecia, e hoje vamos para o segundo capítulo. São 12 capítulos divididos em blocos, O título desse capítulo 2 é Os Três Pilares da Profecia. Vamos falar sobre os três pilares da profecia. Sem esses três, a profecia não é profecia. Vou deixar isso bem claro para você, Se numa palavra profética, numa mensagem, por exemplo, pregada, não tiver essas três pilares, aí não é bíblica, Ela tem que ter esses três pilares. A gente vai aprender agora dividido em 3 blocos, em 3 semanas, e conto com você para estar conosco aqui. Vamos para a primeira aqui agora. O primeiro pilar da profecia é consolação, Que é o bálsamo para as almas aflitas. Quantas pessoas entram na igreja aflitas, cheias de problemas e precisam serem consoladas. Não estou falando que trabalho de autoajuda, que somente é ali que a gente vê isso só, A gente vê só as pessoas trazendo autoajuda, mas não vê as sequências, A autoajuda, ela é muito importante. O trabalho é muito importante, mas, sobretudo, o mais importante mesmo é você trazer os três pilares. A consolação é um deles, que é muito, muito importante por conta de muitas aflições que todos nós passamos no nosso dia a dia. Vamos lá? A profecia, em sua essência, reflete o cuidado e o amor de Deus a alcançar os momentos mais vulneráveis da nossa vida. Consolar é mais do que oferecer palavras de alívio. É ser um canal de graça divina que restaura, fortalece e renova aqueles que enfrentam a dor. É muito mais do que trazer um dipirona para poder aliviar aquela dor que a pessoa está passando. Na verdade, é ir no âmago, no clímax da dor, do problema. Então, é ali que deve ser gerido a consolação. Como eu falei inicialmente aqui, o trabalho de autoajuda pode ser bom, mas ele apenas alivia a dor. Então, a mensagem que é pregada, ensinada, ela tem que trazer isso, E hoje vivemos tempos difíceis, tempos de tantas perdas, de tantas decepções e, sobretudo, o desespero, ela vem de uma forma assombrosa para todos nós, Vamos lá. O outro ponto aqui muito importante também nesse trabalho de consolação, que a consolação na profecia não é meramente uma reação à dor, mas uma iniciativa de Deus em revelar sua presença e cuidado. Não é somente ali, para falar sobre a dor, não é uma reação sobre aquilo que a pessoa está passando. É trazer a presença de Deus próxima daquela pessoa, daquelas vidas, para que elas sejam consoladas. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu, pastor Wagner e outros mais pastores, pastoras e outros demais obreiros, não têm o poder de consolar. Somente o Espírito Santo. Nós podemos sim
trazer um consolo, mas um consolo dado, inspirado pelo Espírito Santo. Sem essa pessoa magnífica, nós não vamos conseguir consolar as pessoas. Por isso que é muito importante vivermos cheio do Espírito Santo. A profecia nos lembra de que o sofrimento nunca é o ponto final, mas o início de algo que Deus pode transformar em vitória. Essa é a forma que devemos pregar. Pedir ao Senhor inspiração para podermos pregar a mensagem que traz esta ideia de consolação. Não é simplesmente falar que o sofrimento vai acabar, que seria uma mentira, um equívoco na mensagem, mas que o sofrimento, Deus pode transformar o sofrimento em vitória. Quer ver uma coisa interessante que eu quero passar para os irmãos? É que Paulo, ele fala lá em Romanos, e você pode acompanhar aqui, Romanos capítulo 5. Capítulo 5, Paulo, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, que é muito importante. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o verso 3, preste atenção no verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, talvez está vendo aqui que Paulo, ele diz que se gloria nas tribulações. E o interessante é que ela vai fazendo umas produções em nossas vidas, né? Ela produz, em primeiro lugar, ela produz perseverança. Da perseverança, ela nos leva à experiência, da experiência nos leva à esperança. E aqui está o ponto principal. Por que hoje as pessoas se decepcionam facilmente? Porque elas não passam pelo processo da tribulação. Não passam por aquele processo da tribulação. Portanto, não persevera, não tem experiência e muito menos esperança. E aí vem os problemas decepcionantes da vida, né? Porque a gente vai confiar em homens. Quando nós nos voltamos para esse processo que Deus nos faz, nós vamos entender que nada pode decepcionar-nos. E sim, Deus é o nosso consolador nas adversidades. Por isso que a palavra de consolação, o ensinamento profético sobre consolação, ele é muito importante para você. Vamos continuar aqui. Ao longo da Escritura, encontramos exemplos claros como a palavra profética consola os aflitos. Se nós fôssemos aqui numerar, né, temos aí o caso de José. Esse que é o caso mais assim intrigante, né? Como é que José passou ali aqueles aproximadamente 13 anos vivendo naquela situação adversa. Primeiro vendido pelos irmãos, depois escravo na casa de Potifar, depois passa por aquela situação com a esposa de Potifar, é levado à prisão. E ali vai passando anos, são 13 anos aproximadamente nessa situação toda. Mas você não vê José de maneira alguma se abatendo com isso. Ao contrário, ele faz com que as adversidades que ele passa, ele procura utilizar alternativa. Eu sempre falo isso, que nós temos que buscar alternativa quando nós estivermos numa situação adversa. Senão a gente vai pirar, a gente vai se desesperar. E Deus é o que consola. Quando estamos debaixo da graça de Deus, como nós lemos aqui em Romanos 5, ela vai fazer que a gente entenda que Deus está no controle da nossa vida. Vamos continuar aqui.
No contexto da igreja, consolação profética é uma ferramenta poderosa para a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes, aqueles que enfrentam crises pessoais e espirituais encontram na palavra profética a renovação que precisam para seguir em frente. Ela opera como um lembrete de que Deus não apenas vê as dores individuais, mas também está profundamente envolvido no processo da cura e restauração. Que magnífico! A igreja precisa continuar buscando e pregando a palavra profética diariamente. Seja um profeta quando você estiver na frente de um púlpito, estiver em um púlpito. Seja um profética quando você for conversar com alguém. E nunca falte nessas palavras proféticas justamente a palavra de edificação. Porque Deus, intermédio disso, vai restaurar vidas. Eu sei muito bem do que é isso, quantas pessoas foram restauradas, quantas pessoas foram abençoadas, e continua Deus ainda trabalhando em muitas igrejas em termos de restauração. Vamos pregar aquilo que a Bíblia ensina, não aquilo que queremos ensinar usando alguns pretextos bíblicos. Não vamos nunca usar isso. Vamos utilizar a Bíblia na essência que ela é, que é a palavra de Deus para todos nós. E ela deve, antes de tudo, tocar em vidas, tem que tocar em nós que estamos pregando primeiramente. Então, seja assim para você, seja assim para todos nós, constantemente. É importante ressaltar outro aspecto fundamental da consolação profética é a capacidade de trazer propósito em meios ao sofrimento. Olha que coisa linda! Em meio ao sofrimento, a palavra de consolação profética, ela vai nos levar a propósito. Eu estou passando por isso, não é à toa, né? Nós tivemos aí um exemplo desse aí, domingo, dia 19, né? de março, onde nós tivemos um livramento visivelmente. Eu falo que livramento nós temos todos os dias, só que a gente não vê. Mas esse tem sofrimento que às vezes Deus nos mostra, que Deus nos faz viver aquele momento. Nós tivemos domingo, né, aqui na Dutra, aqui no Rio de Janeiro, em Barra Mansa, um caminhão explodiu e nós estávamos naquele momento, ou antes, pretendendo ir, e de repente chegaremos até nessa hora que houve a tamanha, a grande explosão, né? Aí Deus nos fez ali atrasar tudo e chegamos 4 horas ou 5 horas depois do acidente ali. Então, Deus traz propósitos. Tem propósito. Nós vivemos diante disso. Deus tem o seu propósito contínuo na nossa vida. E a gente precisa andar com isso, e o Espírito Santo está aqui para isso, com a palavra profética de consolação, para nos trazer, nos levar a esse propósito, fazer-nos entender qual o propósito de todo esse sofrimento, de todas essas dificuldades, como encontramos na vida de muitos homens da Bíblia, inclusive esse que nós mencionamos aqui, José. É importante ressaltar que a consolação na profecia não deve ser confundida com o paliativo emocional, é o chamado coach, as mensagens de coach, as mensagens de autoajuda, e particularmente eu sou completamente contra esse tipo de mensagem, né? Não ouço essas mensagens. A mensagem tem que ter para aquele texto, por aquela palavra, ela tem que ter um contexto, né? E nós temos que sempre parar. O povo hoje quer muito ouvir palavrinhas de 2 minutos, de 1 minuto. Não, eu queria aconselhar você, né? Pare para ouvir uma mensagem que seja de 1 hora, de 2 horas, seja qual for. Mas pare, porque o contexto da mensagem é que ela vai movimentar você. E aí o que as pessoas fazem? Vai lá. Eu não sou contra, eu envio para o meu canal aqui algumas mensagens eu não sei se eu vou pronunciar certo, Chorcher, sei lá como que fala o nome, né, que são mensagens diretas e pequenas, né, e ela dá muita visualização, confesso isso,
mas elas não são muito interessantes para mim, né? Porque o nosso objetivo aqui não é trazer paliativos para as pessoas, é trazer mensagens completas, profundas. Inclusive eu pego essas mensagens, né, de churches, como que fala, eu vou aprender a falar isso não ainda, e para poder incentivar as pessoas a irem lá para o canal da mensagem, para poder para eles entenderem não aquela palavra paliativa, mas entender o contexto de tudo aquilo que é dito, que deve ser entendido, né? Então, essa questão emocional, eu emocionei, então isso não vai te ajudar ninguém a resolver o seu problema no seu dia a dia. Nós precisamos de edificação, precisamos de uma palavra que venha não somente nos impulsionar, mas que venha nos segurar. E a palavra profética, ela tem esse poder. Para finalizar, a consolação profética é um reflexo do coração compassivo de Deus. Deus é misericordioso. Ele dói por nós, tanto que ele se fez carne. Diz a Bíblia que o verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio. Justamente para isso, para poder sentir o que nós sentimos no nosso dia a dia. E vimos isso na biografia de Jesus, no dia a dia de Jesus. Tá bom? Que estamos aí na primeira parte, são 3 partes aqui, são 3 blocos. O primeiro bloco hoje falamos sobre consolação, e o próximo bloco vamos falar sobre exortação também. Eu quero dar uma introdução muito assim, enfática sobre essa exortação, que tem umas confusões aí danadas, né? Sobre essa palavra exortação. Bom, tá aqui, palavra de consolação, o bálsamo para a nossa alma. É o primeiro tema aqui, que você nos aguarde aqui, nos dê atenção mais, continue conosco. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para poder nos falar aqui, né, nesses temas divididos em blocos, e a qual estão trazendo aqui sobre a série de mensagens sobre o poder da profecia. Deus te abençoe. Até a próxima conversa conosco aqui, o nosso encontro aqui. Não saia não, continue conosco.